Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 21 da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos fazendo videobooks do livro Pai Rico, Pai Pobre. E hoje a gente vai continuar o capítulo 7. Deixa eu ver aqui onde eu parei. E estamos no capítulo 7 e já gravamos 21 episódios, 21 vídeos. Se você está chegando aqui e não me conhece, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Tenho esse espaço aqui com a finalidade de ajudar mães e pais a se relacionarem melhor com seus filhos, a se conectarem com seus filhos, a criarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. Então, esse é o objetivo e eu tenho 3 filhos adultos já. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, a Laura tem 19. E Inês, seja muito bem-vinda. Deixa eu dar um oizinho para Inês. E a leitura desse livro é uma parte interessante na minha jornada, na minha trajetória da educação que eu dei para os meus filhos, porque eu conversava muito sobre educação financeira com eles, mas eu conversava coisas básicas do tipo assim: filho, a gente tem que dar valor às coisas, não desperdiçar, não colocar nada fora. Eu comecei a ensinar eles a entenderem o preço das coisas quando a gente ia sair de férias, quanto custava uma pousada, quanto custava um restaurante, qual era o preço do salário mínimo. Tudo isso eu conversava com eles. Eu digo conversava porque agora eles são adultos, não moram mais comigo. Então, eu até acho que eu dei uma educação legal para eles nesse sentido, só que foi muito superficial. E agora, lendo esse livro, eu vi que eu poderia ter feito muito melhor por eles e por mim. Então, eu tô nesse processo de conquistar a minha independência financeira e falar para os pais e para as mães que me escutam que nunca é tarde para desenvolver uma habilidade, né, na vida da gente, e identificar que a gente não tá legal em algum aspecto da nossa vida e trabalhar esse aspecto. Nunca é tarde, né? A gente vai sempre evoluir, sempre crescer, sempre aquela história do 1% a cada dia, né? E também tive essa ideia de fazer essa leitura, esses videobooks, porque a minha filha caçula ganhou esse livro do pai dela e disse: mãe, eu nunca li esse livro, eu queria ler. E eu disse: e se eu lesse ao vivo, no ar, em formato de vídeos? O que tu acharia? Ela adorou a ideia e ela tá acompanhando, então já tá valendo, né? E eu tô deixando esses videobooks gravados, salvos aqui no feed do meu Instagram. No meu canal do YouTube tem uma playlist, né? No canal Kátia Ebert, mãe de 3, tem uma playlist que é Momento de Leitura Mães e Pais Expert. E tem também o resumo de cada capítulo, porque aqui eu leio, vou lendo as páginas e eu vou comentando experiências que eu tive na vida, com os meus filhos, enfim. O pessoal que participa, que escuta, que assiste aqui junto às lives também comenta uma coisa ou outra. Então sempre é mais demoradinho. E nos resumos é mais sucinto, é mais assim, um resumo mesmo que o próprio livro dá. Então hoje, continuando aqui a leitura, ontem foi muito legal. Nossa, só pra dar uma resumida aqui, ó. O início, né? O título do capítulo 7, que eu gosto muito de saber aonde estamos e para onde vamos. O título do capítulo 7 é Supere os obstáculos. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. E aí ele fala assim, ó, que há 5 razões principais que levam as pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa, que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. E essas razões são o medo, o ceticismo, a preguiça, maus hábitos e a arrogância. Então ontem
A gente leu a parte do medo, que foi sensacional, assim. Uma das coisas que ele fala, assim, que me marcou, muitas coisas ele me marcou, né, nessa leitura de ontem, foi: muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Então, o medo paralisa, né? Então, vencer significa não ter medo de perder. É encarar o fracasso como um desafio, né? Encarar o problema como um desafio. E aí, a gente começou a falar sobre o ceticismo ontem, né? E sobre o ceticismo, ele fala assim, ó: os céticos nunca vencem, dizia o pai rico. A dúvida não esclarecida e o medo criam o cético. Os céticos criticam e os vencedores analisam. Sabe aquela coisa, eu comentei muito ontem, de passar uma crítica que não seja construtiva, sabe? Uma crítica só para dizer: isso não vai dar certo, isso não tá bom. Então, essa é uma crítica que não ajuda em nada, não acrescenta em nada, não é construtiva, né? Então, essa é uma característica dos céticos. E aqui ele diz também que os céticos criticam em vez de analisar. Esse é o padrão de pensamento que mantém muita gente na pobreza. E aí hoje ele começamos na leitura na página 213 aqui do meu livro. Antes de começar eu vou ler essa partezinha aqui, ó, que de tempo em tempo ele tem alguns pensamentos. E aqui diz assim: 20 anos atrás, usando dívidas e leis tributárias. Hoje, muitas pessoas dão conselhos financeiros. Alguns orientam as pessoas a cortar seus cartões de crédito, outros para se livrar das dívidas. Atualmente, Kim e eu continuamos seguindo as lições do pai rico de usar dívidas e impostos para aumentar a nossa riqueza. A educação financeira, o entendimento da diferença entre dívidas boas e ruins e o uso das leis fiscais, como os ricos o fazem, são parte da nossa fórmula. Então, olha que legal, eu vou ler de novo essa partezinha aqui do fim. A educação financeira, o entendimento da diferença entre dívidas boas e ruins e o uso das leis fiscais, como os ricos o fazem, são parte da nossa fórmula. Que legal, né, gente? E agora, continuando aqui a leitura, a chave do seu sucesso está nos não quero, dizia o pai rico. Eu também não estou a fim de consertar vasos sanitários. Procuro sempre um bom... Isso aqui é de um imóvel, falando de ontem, né, da parte de ontem, é de um imóvel que o amigo apresentou uma ótima oportunidade para comprar um imóvel com preço baixo e tal, mas ele salientou que não imaginava, que não queria para ele ficar arrumando vasos sanitários de imóveis que precisam de reforma, coisa assim. E aí aqui ele fala, né? A chave do seu sucesso está nos não quero, dizia o pai rico. Eu também não estou a fim de consertar vasos sanitários. Procuro sempre um bom administrador de imóveis que o faça. E ao encontrar um que cuide bem dos imóveis, o meu fluxo de caixa aumenta. Mais importante ainda, um bom administrador me permite comprar ainda mais imóveis, pois não preciso me preocupar com o conserto dos vasos sanitários. Ele é o segredo para o sucesso com imóveis. É mais importante do que o próprio imóvel. Ele muitas vezes sabe de bons negócios antes dos corretores, o que os torna ainda mais valiosos. É isso que o meu pai rico queria dizer quando falava: a chave do seu sucesso está nos não quero. Como eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar a minha saída da corrida dos ratos. As pessoas que continuam falando não quero consertar vasos sanitários, muitas vezes se privam desse poderoso instrumento de investimento. Os vasos são mais importantes do que a sua independência financeira. Aí aquela coisa, o medo de perder é maior do que a vontade de vencer, né? Daí ele diz, os vasos são mais importantes do que a sua independência financeira.
No mercado de ações, ouço muita gente declarar: não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder. Em vez de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento, o mercado de ações. Eu estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu o preço da gasolina, que estava aumentando. O meu amigo é um cara encucado, um chicken little. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair e, em geral, cai sobre a sua cabeça mesmo. Quando chegamos na minha casa, ele me expôs todas as estatísticas que mostravam por que o preço do petróleo deveria aumentar nos próximos anos. Estatísticas que eu nunca vira antes, mesmo já possuindo um grande número de ações de uma empresa petrolífera. Com essa informação em mãos, comecei a procurar e achei uma nova empresa petrolífera, ainda não muito valorizada, que estava a ponto de descobrir algumas jazidas de petróleo. Meu corretor ficou entusiasmado com essa nova empresa e eu comprei 15 mil ações por 65 centavos cada. Isso era uma tática que ele falou antes de ontem, eu acho, sexta-feira passada, eu acho que ele falou. É uma tática que ele compra ações de empresas que estão começando por centavos e depois de um ano ou às vezes 6 meses, depende, essas ações já estão bem valorizadas, né? E eu achei super interessante isso. 3 meses depois, esse amigo e eu passamos pelo mesmo posto de gasolina e, de fato, o preço do combustível subira cerca de 15%. Novamente, Chicken Little se preocupou e se queixou. Eu sorri, porque um mês antes aquela pequena empresa havia conseguido chegar ao petróleo e o preço daquelas 15 mil ações subiu para mais de 3 dólares desde que ele me dera a dica. Viu só? Ele comprou por 65 cents cada ação daquela empresa. Agora, um mês depois, cada ação daquela empresa estava 3 dólares. Olha só quantos por cento ele já ganhou nisso aí. E o preço da gasolina deverá continuar aumentando, se o que o meu amigo diz for verdade. Se a maioria das pessoas entendesse como uma ordem de stop funciona nos investimentos em ações, haveria mais gente investindo para ganhar do que para não perder. A ordem de stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começa a cair. Olha que interessante, ajudando a minimizar as perdas e maximizar alguns ganhos. É uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Eu vou grifar isso aqui também. Dessa empresa que estava a 65 cents. E essa ordem de stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começa a cair. Legal, ordem de stop, tá? Então, é uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Por isso, sempre que ouço pessoas preocupadas com os não quero, em vez de pensar no que querem, sei que o ruído nas suas cabeças deve ser grande. O Chicken Little incorporou nelas e grita: o céu cai e os vasos sanitários estão enguiçando. Assim, elas evitam os seus não quero, mas pagam um preço alto. Nunca conseguirão o que querem na vida. Em vez de analisar, permitem que seu Chicken Little interior feche suas mentes. O pai rico me mostrou uma maneira de olhar o Chicken Little. Faça o que fez o Coronel Sanders. Com 66 anos, ele perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria da Previdência Social. Não era o suficiente. Começou a percorrer o país tentando vender a sua receita de frango frito. A proposta foi recusada e 1.009 vezes antes que alguém dissesse sim. Olha só, esse cara é o Coronel Sanders.
A proposta dele foi recusada 1009 vezes antes que alguém dissesse sim. E ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz. Dizia o pai rico a respeito de Harlan Sanders. Assim, quando estiver em dúvida e um pouco receoso, faça o que o Coronel Sanders fez com seu frango pessimista. Ele o fritou. Eu vou grifar isso, que com 66 anos, o Coronel Sanders perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria. Não era o suficiente, começou a percorrer o país tentando vender sua receita de frango frito. A proposta foi recusada 1009 vezes antes que alguém dissesse sim. Ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz, dizia o pai rico a respeito de Harlan Sanders. Assim, quando estiver em dúvida e um pouco receoso, faça o que o Coronel Sanders fez com seu frango pessimista. Ele o fritou. Agora ele vai entrar nesse ponto aqui, ó, supere a preguiça. Supere a preguiça, que é um dos pontos que faz com que a pessoa não tenha sucesso na sua proficiência financeira. A preguiça. Vamos lá então, começando. Supere a preguiça. Pessoas ocupadas, com frequência, as mais preguiçosas. Todos nós conhecemos histórias do homem de negócios que trabalha arduamente para ganhar dinheiro. Ele se esforça para ser um bom provedor para sua família. Passa longas horas no escritório e leva trabalho para casa nos fins de semana. Um dia, ao chegar em casa, encontra-a vazia. Sua esposa foi embora com as crianças. Ele sabia que estava tendo problemas com a esposa, mas em vez de se esforçar para fortalecer a relação, se dedicou ao trabalho. Desiludido, o seu desempenho no emprego declina e ele é demitido. Hoje em dia, encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar da sua riqueza. E há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupadas e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhes dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. Na verdade, quando alguém tenta lhes falar sobre o assunto, essas pessoas muitas vezes respondem com raiva ou irritação. Se não estão ocupadas com o trabalho ou com as crianças, muitas vezes estão ocupadas assistindo a televisão, jogando golfe ou fazendo compras. Contudo, lá no fundo, sabem que estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum do ócio. A preguiça de agir transforma em ocupação constante. É que tem aquele ditado que diz assim, né? É diferente estar ocupado do que estar produtivo. E qual é a cura para a preguiça? A resposta é um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição ou a ganância são ruins. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Para manter essa emoção do desejo sob controle, muitas vezes os pais encontram formas de suprir esse sentimento com culpa. Você só pensa em você mesmo. Não sabe que tem irmãos e irmãs? Era uma das frases favoritas da minha mãe. Ou, você quer que eu compre o que para você? Repetia o meu pai. Pensa que fabricamos dinheiro? Que dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tanto as palavras, mas o sentimento de culpa que as acompanhava, o que me deixava possesso. O reverso da criação desse sentimento de culpa era sacrifico minha vida para lhe comprar isso. Estou comprando para você porque nunca tive coisas assim quando criança. Tenho um vizinho que está totalmente falido, mas que não consegue colocar o carro na sua garagem. A garagem está cheia de brinquedos das crianças. Esses garotos mimados têm tudo que sonham. Não quero que saibam o que é passar necessidade, diz o pai.
ele não tem um tostão guardado para mandar os filhos para a universidade ou para ele mesmo se aposentar, mas seus filhos têm todos os brinquedos possíveis. Recentemente recebeu pelo correio um novo cartão de crédito e levou os filhos para conhecer Las Vegas. Faço isso pelos garotos, diz com ar de profunda abnegação. O pai rico proibia que se dissesse, não posso comprar. Na casa da minha família de verdade, escutava isso toda hora. Já o pai rico queria que seus filhos dissessem, como posso comprar isso? O pai rico acreditava que palavras, não posso arcar com isso, fecham o seu cérebro. Já palavras como posso fazê-lo, cria possibilidades, obstinação e sonhos. Obriga você a pensar e buscar alternativas. Mas, mais importante do que isso, ele considera que não posso comprar é uma mentira. E a nossa alma sabe disso. O espírito humano é poderoso, muito poderoso, dizia. Quando sua mente preguiçosa repete, não posso comprar, uma guerra se estabelece dentro de você. Seu espírito se enfurece e sua mente preguiçosa deve defender a mentira dita. O espírito grita, vamos para a academia fazer exercícios. E a mente preguiçosa responde, estou cansada. Trabalhei muito hoje. Ou o espírito diz, estou cansado de ser pobre. Vamos sair daqui e enriquecer. E a mente, pessoas ricas são gananciosas. Além disso, dá muito trabalho. Não é seguro. Parece o diabinho falando no outro lado, né? Veja o que tenho que fazer hoje à noite. O chefe quer que eu entregue isso de amanhã de manhã. Não posso arcar com isso. Também traz tristeza, uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Apatia é outra palavra que se aplica. Como posso arcar com isso? Abre oportunidades, empolgação e sonhos. O pai rico não estava tão preocupado com o que poderíamos comprar, desde que entendêssemos que, como posso comprar isso, fortalece a mente e dinamiza o espírito. É tudo uma questão de mentalidade, né? Assim, raramente ele dava alguma coisa a Mike ou a mim. Em vez disso, perguntava, como você pode arcar com isso? E isso incluía a mensalidade da universidade que tínhamos que pagar com o nosso dinheiro. O que ele procurava passar para nós não era o objetivo almejado, mas o processo de atingi-lo. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. O que a Inês falou aqui? Esse diabinho chama culpa e fica apurrinhando a gente. É uma culpa, né? E uma baixa autoestima. Tudo isso faz com que a gente acha que não é capaz, né, de fazer as coisas. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Desejam ter as melhores condições que a vida pode oferecer. A maioria foi condicionada, entretanto, a dizer subconscientemente, você não pode ter isso, ou você nunca conseguirá comprar isso. Quando decidi sair da corrida dos ratos, havia uma questão simples. Como posso conseguir nunca mais ter que trabalhar? E a minha mente começou a disparar respostas e soluções. A parte mais difícil foi romper com os dogmas da minha família de verdade. Não podemos comprar isso. Pare de pensar só em você. Ou, por que não pensa nos outros? E outras expressões parecidas que se destinavam a criar culpa e suprimir a minha ambição. Assim, como combater a preguiça? A resposta é ter um pouco de ganância. É como diz aquela estação de rádio WIW2FM. O que tem aí para mim? A pessoa precisa sentar e pensar. Como seria a minha vida se eu nunca tivesse que voltar a trabalhar? O que seria de mim se eu tivesse todo o dinheiro que preciso? Sem esse pouco de ambição, não há o que desejo de ter algo melhor, de progredir. Vamos à escola e estudamos muito porque queremos algo melhor. Então, sempre que se flagrar evitando algo que você sabe que deveria realizar, a única coisa a fazer é se perguntar, o que tem aí para mim? Seja um pouco ambicioso, é a melhor cura para a preguiça. Contudo, ambição demais, como todo exagero, não é bom. Mas lembre-se do Michael Douglas
quando Michael Douglas falava no filme Wall Street. Poder e cobiça. A ambição é boa. O pai rico falava de forma diferente. A culpa é pior do que a ambição, pois a culpa nos rouba a alma. E para mim, quem falou melhor foi Eleanor Roosevelt. Faça o que o seu coração acha certo. De qualquer forma, você será criticado. De qualquer forma, você será criticado. Oi, Suzane, tudo bem? Oi, Amanda Flores. Incrível isso, né? Olha só, a ambição é boa. O pai rico falava de forma diferente. A culpa é pior que a ambição, pois a culpa nos rouba a alma. E para mim, quem falou melhor foi Eleanor Roosevelt. Faça o que o seu coração acha certo. De qualquer forma, você será criticado. Fazendo ou não, você estará perdido. Gente, eu vou grifar isso aqui, porque assim, ó, tudo é uma questão de mentalidade. Certo ou errado, a gente vai ser criticado, né, Inês? Então, assim... derrubei aqui na tomada. Peraí, gente, que deu uma sede aqui. Derrubei a água. Deu. Derrubei minha garrafinha d'água. Eu tô sempre com uma garrafinha d'água. Pronto. Tudo sob controle agora. Vou botar aqui no chão. Deu. Depois eu arrumo. Aqui. Deu. Um acidente ao vivo. Então, tudo é uma questão de mentalidade, né? E aqui quando ele fala a ambição é boa. Porque assim, eu sempre penso que a ambição é bem diferente da ganância, né? Oi, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda, Luciana. A ambição, ela é boa, porque a ambição, a gente almeja alguma coisa e batalha, faz de tudo por aquilo. E a ganância, ela tem o lado da manipulação dos outros pro lado ruim, né? A ganância tem aquela coisa que a gente, a qualquer custo, a gente vai conseguir o que quer, vai batalhar pelo que quer, mesmo que a gente faça mal para alguém, mesmo que a gente prejudique a vida de alguém, mesmo que a nossa conquista implique em prejudicar alguém para conquistar aquilo. Eu imagino, né? Eu acredito que isso seja ganância, né? Ganância é uma coisa errada. E a ambição não, a ambição é uma coisa que, nossa, alimenta, que faz com que a preguiça vá embora, né? E aqui, como ele tá falando que a preguiça é um dos pontos que faz com que a pessoa não tenha proficiência financeira. E aí eu vou anotar aqui o que o Roosevelt, a frase do Roosevelt, do Eleanor Roosevelt. Faça o que o seu coração acha certo. De qualquer forma, você será criticado. Fazendo ou não, você estará perdido. Muito bom. E o Michael Douglas, no filme Wall Street, Poder e Cobiça, fala: a ambição é boa. Então, aqui agora, ele começa a falar... Eu vou ler só mais um pouquinho. E, gente, acho que eu vou ler para terminar esse capítulo 7. Ó, aqui ele fala: supere os maus hábitos. E esse deixa eu ver, o último ponto, será? Porque o capítulo 7 tem o título Supere os obstáculos, né? E esses obstáculos, o Robert Kiyosaki diz que são o medo, o medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Então agora ele tá começando a falar sobre os maus hábitos. Depois ele vai falar sobre a arrogância. Então, começando com os maus hábitos. As nossas vidas são mais um reflexo dos nossos hábitos do que da nossa educação. Depois de ver o filme Conan, o Bárbaro, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, um amigo falou: queria ter o corpo do Schwarzenegger. A maioria dos caras concorda. Ouvi dizer que antes ele era magro e fracote, acrescentou outro amigo. Também já ouvi isso, reforçou outro. Dizem que ele malha todos os dias na academia. Aposto que sim. O quê? Exclamou o debochado do grupo. Aposto que é assim de nascença. Vamos mudar de assunto e tomar 2 cervejas. Esse é um exemplo de comportamento
controlado pelos hábitos. Lembro-me de fazer perguntas ao pai rico sobre os hábitos dos ricos. Em vez de dar uma resposta direta, ele tentou ensinar pelo exemplo como costumava fazer. Quando seu pai paga as contas dele? Perguntou o pai rico. No início do mês, respondi. E sobra alguma coisa? Prosseguiu o pai rico. Pouco, falei. É por isso que ele tem dificuldades, falou o pai rico. Ele tem maus hábitos. O seu pai paga todos os outros primeiro e ele paga a si próprio por último, mas só se sobrar alguma coisa. O que em geral não acontece, comentei. Mas ele tem que pagar as contas, não tem? O senhor está dizendo que ele não deveria pagá-las? Claro que não, disse o pai rico. Acredito firmemente em pagar minhas contas no prazo. Só que eu pago a mim mesmo em primeiro lugar, mesmo antes de pagar ao governo. Mas o que acontece se o dinheiro não for suficiente? Retruquei. O que o senhor faz então? A mesma coisa, prosseguiu o pai rico. Primeiro pago a mim mesmo. Mesmo se tiver pouco dinheiro, minha coluna de ativos é muito mais importante para mim do que o governo. Mas, continuei, eles não vão atrás do senhor? Sim. E se eu não pagar? Disse o pai rico. Olhe, não estou falando para não pagar. Só que eu pago a mim mesmo primeiro, mesmo quando tenho pouco dinheiro. Mas como consegue isso? Retruquei. A questão não é como, a questão não é como, a questão é por quê, replicou o pai rico. Ok, por quê? Perguntei. Motivação, falou o pai rico. Quem reclamará mais se eu não pagar? Eu ou meus credores? Sem dúvida, os credores gritarão mais alto. Respondi a pergunta óbvia. O senhor não faria nada se não pagasse a si próprio. Está vendo? Depois de pagar a mim mesmo, a pressão para pagar os meus impostos e os demais credores é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Já tive empregos extras, comecei outros empreendimentos, negociei na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que esses caras não ficassem gritando comigo. Essa pressão me fez trabalhar mais, me obrigou a pensar e tudo isso me tornou mais esperto e ativo no que se refere ao dinheiro. Se eu deixasse para me pagar no final, não teria sentido as pressões e estaria quebrado. Quer dizer que é o medo do governo ou de outras pessoas a quem deve dinheiro o que o motiva? Isso mesmo, disse o pai rico. Você vê, o pessoal do governo é forte, os demais credores também. A maioria das pessoas se rende a esses tiranos. Elas pagam a eles e nunca a si mesmas. Você conhece a história do fracote a quem atiram areia na cara? Já vi esse anúncio, acenei a cabeça afirmamente. Já vi esse anúncio de aulas de fisiculturismo nos gibis muitas vezes. Bem, grande parte das pessoas deixa que os fortes lhes joguem areia na cara. Eu decidi usar o medo do tirano para me tornar mais forte. Outros ficam mais fracos. Ao me forçar a pensar em como ter mais dinheiro, faço um treino equivalente ao da academia. Oi, Devis. Faço um treino equivalente ao da academia. Quanto mais trabalho os músculos da minha mente, mais forte me torno. Agora não tenho medo desse pessoal. Gostei do que o pai rico estava falando. Então, se pago a mim primeiro, fico mais forte financeira, mental e fisicamente. O pai rico concordou. E se eu me pagar por último, vou deixar de fazê-lo, fico mais fraco? Ou deixar de fazê-lo, fico mais fraco? Chefes, administradores, credores e locadores ficarão me perturbando a vida inteira, só porque não tenho bons hábitos quanto ao dinheiro. Ele assentiu de novo, igualzinho ao fracote do anúncio. É bem isso aí, né? E aqui, ó, ele diz... Aqui ele diz... Se pago a mim primeiro, fico mais forte financeiramente, mental e fisicamente. Essa questão de pagar primeiro a si é muito interessante porque é bem isso que ele falou. A gente acaba se obrigando a encontrar outras alternativas para conseguir
grana para pagar as contas fixas. Então, assim, as contas fixas não são a gente mesmo. O que seria a gente mesmo seria os ativos, né? Comprar mais ativos, seria poupar, economizar. Aí tem, vocês sabem aquela teoria dos potes, tem o pote da educação, tem o pote da... Tem vários potes que a gente usa como analogia, né? E essa é uma tática de educação financeira. Aí tem o pote da educação, tem o pote do futuro, tem o pote da aposentadoria, tem o pote do lazer, tem vários potes, né, que representam um percentual da nossa renda e tipo, esses potes seriam se pagar primeiro, né? Então a gente investe na educação, a gente investe na aposentadoria, seria uma previdência, a gente investe no lazer, de repente juntar dinheiro para uma viagem, alguma coisa assim. A gente investe nos ativos, que seria a compra de ações, a compra de imóveis, ou enfim, né? E aí depois disso pagar as contas do custo fixo, que daí é o que ele fala de pagar o governo. E normalmente a gente paga as contas, né? É normal. De pagar água, luz, aluguel, financiamento de carro, seguro de carro, enfim, todas as contas, celular, internet. Não tem uma listinha de coisas assim que a gente passa, quando entra o dinheiro a gente paga. E depois o que sobra a gente pensa. Então, se inverter isso, a gente vai se forçar a fazer dar conta para pagar as contas fixas. Então, olha que interessante. No início, quando eu escutava isso, você tem que se pagar primeiro, eu não entendia. De tanto que eu fui, digamos assim, escutando, lendo, agora eu entendo e eu vejo dessa maneira. E é bem assim como ele falou, é uma motivação para dar o dinheiro de alguma maneira. Então, achar uma segunda fonte de renda ou economizar, poupar, digamos assim, não ter gastos desnecessários, conseguir viver num padrão. Oi, Aline, tudo bem? Conseguir viver num padrão, tipo assim, 2 escalas abaixo do que a nossa renda proporciona. Isso é uma coisa inteligente, porque se a gente tem noção, normalmente entra por mês tanto na minha conta, né? O meu salário, ou enfim, os meus empreendimentos me dão de renda mais ou menos tanto. O ideal é eu viver 2 degraus abaixo desse padrão de vida que essa renda proporciona, para que eu possa investir em ativos. Mas a gente não faz isso, o normal não é. O normal o que é? É a gente usar o dinheiro até o fim, ou às vezes ficar devendo, né? Entra no mês, o mês começa e a gente tá no vermelho. Não é assim que às vezes acontece? Usando cheque especial ou atolado no cartão de crédito. E isso é o normal, né? Ou então quando a gente arranja um aumento ou tem uma promoção de salário, promoção de emprego, né? A gente aumenta o padrão de vida. Não tem isso também? Compra um carro mais caro, troca de casa, ou enfim, sabe? Então, isso é muito complexo, é muito interessante porque são hábitos. E esses hábitos a gente traz de casa, da família, dos nossos pais. Então, por isso que eu tô aqui convidando vocês pra gente aprender junto, né? Pra gente realmente conquistar a nossa independência financeira, sabe? A independência financeira de não ficar na mão de um emprego, de um empregador, de não ficar na mão do governo, da aposentadoria do governo, né? A gente ter a nossa própria fonte de renda, sabe? E então eu acho que se a gente ensinar os filhos a terem essa mentalidade, eles vão ficar mais fortes para enfrentar a vida lá fora. Se eles tiverem um salário, se eles forem CLT, se eles quiserem ter um emprego, então que tenham essa mentalidade de todo mês investir em ações, investir em imóveis ou investir no seu empreendimento ou em alguma outra fonte de renda, né? E depois aprender a fazer o dinheiro trabalhar para ele, que é quando tu tá parado, o dinheiro tá trabalhando. Por exemplo, se tu investe em bolsa, né? Viu aqui ele falando que ele gosta de comprar ações de empresas que estão bem no início. Então,
A outra vez ele comprou 15 ações de empresas por 65 centavos cada ação. Passou um mês, cada ação daquela empresa petrolífera já estava custando 3 dólares. Então, no início, quando ele comprou, era 65 cents. E depois de um mês, já estava 3 dólares cada ação. Então, olha a diferença. Aí, quando passa um ano, ou quando passa 6 meses, de repente ele já tem todo um rendimento ali. Esse tipo de coisinha, assim, sabe? Que se a gente tem conhecimento, se a gente estuda, a gente consegue aproveitar as oportunidades, né? Essa é que é a grande jogada. Então aqui, ó, eu vou ler essa partezinha aqui, a gente finaliza o capítulo 7. Agora ele vai falar da arrogância, que é um dos outros fatores que impedem a gente ter sucesso na proficiência financeira. Supere a arrogância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que desconheço me faz perder o dinheiro. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro, porque quando sou arrogante, acredito mesmo que o que não sei não é importante. Repetia frequentemente o pai rico. Olha só, a arrogância é aquela coisa quando a pessoa acha que não quer aprender, né? Não precisa aprender porque já sabe de tudo. Não, isso aí eu já sei, não tem? Vou ler de novo. Supere a arrogância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que desconheço, perdê-lo. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro. Porque quando sou arrogante, acredito mesmo que o que não sei não é importante. Repetia frequentemente o pai rico. Descobri que muita gente usa arrogância para tentar esconder a própria ignorância. Isso costuma acontecer quando discuto demonstrações financeiras com contadores ou até com outros investidores. Eles tentam vencer a discussão usando a arrogância. Para mim, fica claro que não sabem do que falam. Não estão mentindo, mas também não estão falando a verdade. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. A maioria das pessoas do setor fica fazendo discursos de venda vazios, como as de um vendedor de carros usados. Se for ignorante a respeito de um assunto, comece a se instruir, achando um especialista ou um livro sobre o tema. Que legal, né, gente? Olha só, agora a gente terminou o capítulo 7 e agora então o livro, ele sempre tem um resuminho aqui que eu tô lendo os resumos e colocando no meu canal do YouTube, porque as leituras do videobook ficam em torno de 1 hora mais ou menos assim, né? E eu comento, blá 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 blá, vocês comentam aqui nos comentários e a gente troca ideia. E aí demora mais um pouquinho. Então eu tô colocando também os resumos no meu canal do YouTube para aquelas pessoas que querem, tipo, ler o livro mais rapidamente, né? Então, assim, esse capítulo 7 que a gente finalizou agora, ele fala sobre supere os obstáculos, né? E diz assim, a principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Daí ele fala que há 5 razões principais que levam pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa, que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. Essas razões são, aí ele diz, que a gente viu aqui no capítulo 7, que foi o videobook de ontem e o de hoje. O medo, o ceticismo, a preguiça, os maus hábitos e a arrogância. Esse livro é sensacional, né, gente? O que vocês acharam? Ai, obrigada pela companhia. Eu tô adorando estar aqui, sabe? Às vezes, né, minhas fiéis escudeiras, a Inês, a Suzane, tem uma galera que quase sempre tá aqui, mas às vezes eu tô até sozinha, falando sozinha pra câmera. Já aconteceu e eu fico feliz também, sabe por quê? Porque eu tô lendo, eu sempre quis ler esse livro e nunca tive a iniciativa de ler. A minha filha mais nova, a caçula Laura, ela tá morando na Alemanha agora e ela, todas as sextas-feiras, hoje é um dia provavelmente que ela vai ler. Ela diz que ela diz que escuta como se fosse um videobook. Fica com fone no celular aspirando a casa e então aí ela comenta e eu fico super feliz, sabe? E então eu tô colocando também no YouTube, no meu canal do YouTube, para as pessoas que querem também aprender sobre isso. E tá sendo muito legal porque as pessoas comentam e aí eu digo aqui para vocês, comentem
na postagem. Agora eu vou postar no meu feed. Comentem aqui na postagem qual o insight que vocês tiveram com essa leitura, o que vocês acreditam, né, que podem mudar, o que está sendo de legal. Eu tô fazendo essas leituras segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo não, né? E eu acho assim que aprender junto e reconhecer que a gente tem tanta coisa para aprender é tão legal, né? Tão, é o que ele fala, que o contrário da arrogância, né? O arrogante acha que não precisa aprender mais nada. E realmente a independência financeira é um ponto na minha vida que eu quero conquistar ainda, sabe? Eu consegui educar meus filhos, dar uma educação legal para eles, e agora eu tô com essa missão de ajudar outros pais e outras mães a educarem também os seus filhos. E obrigada, Davis, pela companhia, pela participação aqui. E essa parte da educação financeira, eu acho que eu poderia ter feito muito melhor. Então eu digo aqui, se você tem filhos pequenos, leia com seus filhos, instigue os seus filhos a pensar dessa maneira. Porque imagina um filho começando com... O Robert Kiyosaki começou com esse livro, gente, começou a querer ser rico, a desenvolver isso e a conversar com o pai do Mike, que é o pai rico, com 9 anos. Pensa bem, com 9 anos ele começou a trabalhar na loja do pai do Mike e conversava e ficava escutando o pai do Mike falar com os contadores, com os advogados. Imagina com 9 anos, gente. Isso é muito legal. A gente pode desenvolver isso nos nossos filhos. Os meus agora já estão adultos. Mas eu, assim, não desisti. Eu acho que se eles ainda não conquistaram a independência financeira deles, ainda tem tempo, né? E eu também. Se eu ainda não conquistei a minha independência financeira, ainda tem tempo. Nunca é tarde pra gente aprender a desenvolver uma habilidade nova na vida, né? Gente, muito obrigada. Ai, o Bruno entrou, meu filhote do coração, meu filho do meio. Tudo bem, meu amor lindo da mãe? É isso, gente. Eu vou deixar salvo. Esses meus filhos eu amo de paixão. Vou deixar salvo e comentem lá, encaminhem para os amigos. Tchau, tchau.